Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Foco na Renda. E hoje eu vou tentar fazer um vídeo aqui um pouco diferente, né? Aqui a gente sempre fala muito sobre as opções, mas eu vou tentar falar um pouco aqui sobre essa questão da bolsa aí, né? Que caiu bastante aí nesses últimos meses, né? Principalmente no mês de maio. E aí, claro que eu vou falar aqui, eu não sou nenhum economista ou algo do tipo, né? Eu só meio que tentei fazer um resumo ali, né, de algumas notícias, tá? Então, a maioria do que eu vou apresentar aqui não é a minha opinião, são as opiniões aí dos analistas de mercado, né? Eles que são os qualificados, vamos dizer assim, para tratar do assunto. Eu tentei resumir aqui, né, para a gente ver aí se realmente faz sentido o que eles estão abordando. Então, se a gente for olhar aqui, dessa última alta que teve aqui na bolsa, né, que foi no mês de abril, de lá para cá, a gente já teve aí, a gente já está no mês de junho, uma queda aí de mais de 14%, né, na bolsa. Ou seja, depois dessa grande valorização aqui, né, que a gente pode ver aqui só no ano de 2026, a bolsa já tinha subido bastante, né? Janeiro até abril ela tinha subido aí 23%, então já devolveu boa parte dessa alta deste ano, né? E aí as pessoas começam a ter aí. A gente sabe, né, na verdade, que a Bolsa Brasileira, ela como a gente investe pouco, né? Nós, os brasileiros, um percentual muito pequeno das pessoas que investem. Então ela ainda sofre muita influência do pessoal de fora, né? Do estrangeiro. Então a entrada de capital estrangeiro, a saída de capital estrangeiro, né? Vai fazer a nossa bolsa movimentar muito. E aí eu peguei esse resumo lá, né, que eu consegui fazer ali, claro, com a ajuda aí de um IA, e coloquei aqui, né? Então a bolsa do Brasil já era, né? Por que que o gringo está saindo agora? E aí é o que eu vou tentar aqui, então ali foram mostrados aqui 4 pontos principais que estão fazendo este movimento. E aí, o que a gente pode de início ter aqui, né? Como eu falei, a bolsa acaba tendo muito isso, né? O gringo consegue fazer, o estrangeiro, a entrada de capital estrangeiro consegue fazer muito preço, né? Puxar tanto para cima e puxar para baixo quando está saindo. Então, o que a gente tem? Janeiro, né? Entrou 26 bilhões de capital estrangeiro, né? Foi considerado aí praticamente o saldo de 2025, entrou só em janeiro. Fevereiro foram mais 15 bilhões, aí depois em março 12 bilhões, né? Então já foi um pouco menor em março. E em abril já foi bem menos, né? 3,2 bilhões. Então já começou a desacelerar, né? Tinha entrado bastante capital, ou seja, eles foram alocando ali aos poucos, puxou o preço aí, né? Deu aquela esticada ali. E aí, quando foi agora em maio, né? Aí a maré virou. Né? Foram retirados 14,9 bilhões. Só que aí a gente vê que eles já tiraram aí, eles estão tirando lucro, né? Porque a bolsa subiu. Na verdade, eu até deveria ter tentado pesquisar mais aqui. Beleza, eles estão saindo agora, né? Eles estão com lucro. Mas será que somos nós que estamos pagando esse lucro para eles, né? Tem esse problema. Muitas vezes, quando a bolsa está barata, a gente não compra. E aí, quando começa a subir, a gente anima e vai lá e compra, né? E aí, talvez é isso que está acontecendo mais uma vez, né? Quando estava barato, nós não compramos. Eles vieram, compraram. E agora que subiu, talvez a gente está comprando, né? Para eles fazer o lucro. Aí já é uma especulação minha, né? Eu que estou falando isso, não procurei dados para saber se realmente foi isso que aconteceu, né? E aí, em maio foi o primeiro mês negativo, né? Só teve um dia aí que teve um saldo positivo de entrada, mas só de 118 milhões. Esse resumo aqui me apresentou 4 razões, né, porque os estrangeiros estariam saindo. Uma parte eu imagino que eles estão realizando lucro, né, mas tem as outras questões mais mundo afora, né. Então, a primeira, né, e talvez faça muito sentido, falou aqui sobre uma rotação para a tecnologia, ou seja,
a nossa bolsa ela é mais commodity e banco, né? Quando a gente olha ali as maiores posições do Ibovespa, né? Quando a gente fala a bolsa, né, não quer dizer que a sua carteira é a bolsa, né? Mas como é composto o Ibovespa, né? As maiores posições do Ibovespa é Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, então, querendo ou não, isso é a bolsa, né? São as maiores posições. E aí, o que que está acontecendo nesse momento, né? Eles fizeram aí isso aqui segundo o Monte Bravo, né? Um artigo de lá, falando isso, né? Que houve aí uma realização parcial de lucros, né? Nesses primeiros meses do ano, e desde o ano passado, né? E começou a pegar esse capital e voltar para onde, né? Para papéis de tecnologia e lá dos Estados Unidos, né? Onde o Nasdaq agora está em máxima histórica. Então, vamos dizer aí, dá pra gente imaginar o quê? Que eles são bons em fazer trade, né? E eles fizeram um trade aqui no Brasil, já ganhou algum dinheiro, fizeram a realização parcial e voltaram a fazer um trade lá nos Estados Unidos, né? E também, ao mesmo tempo, né, eles foram para outros mercados emergentes ligados ao setor de tecnologia, né? Aqui fala em Coreia do Sul e Taiwan. Aí o que tem aí, né, no mês de maio? O ETF do Brasil, né, o EWZ, que é negociado lá fora, caiu 9,55 em maio. Enquanto isso, o ETF da Coreia do Sul, EWI, subiu 28. E o do Taiwan, EWT, subiu 14,35. Aí, nesse resumo aí, eles falam o seguinte, né? O dinheiro saiu das commodities e bancos brasileiros e foi lá para chips, né? E a asiática, né? O pessoal fala muito na questão de que pode estar em uma bolha, né? Mas para quem está fazendo trade ali, eles não estão preocupados com isso, né? Eles querem saber onde eles vão ganhar mais dinheiro, né? Provavelmente são fundos ali grandes também que estão fazendo isso, então querendo ou não, eles têm que reportar lucro, né? Eles têm que dar lucro. E se eles talvez ficarem só aqui e não subir tanto, e enquanto isso, né, tecnologia, chip, IA está subindo muito, né? Imagina, você tá em um papel aqui, muitas vezes a gente sente isso na pele, né? Você tem uma ação ali que não é ruim, é boa, mas subiu ali 4, 5%, subiu 10%, e você viu a outra lá que você não investiu subindo 100%. Então eu acho que é meio que isso, né? Eles realizaram um lucro aqui e foram tentar gerar um lucro maior aí nessa especulação do chip e da IA. Outra questão que é apontada aqui, isso aí aqui é da Empíricos, né? Seria a questão da guerra no Oriente Médio e a inflação global, né? Ou seja, a guerra acaba gerando inflação, e a inflação a gente vai ver aqui no próximo motivo, né? Ela acaba gerando mais incerteza e acaba gerando mais prêmio no Tesouro Direto, né? Inclusive no Tesouro de lá dos Estados Unidos, né? Então, e aí você começa a ter uma aversão maior a risco, né? E os países emergentes, querendo ou não, tem uma nota de risco ali pior, né? Então você fica com mais medo de investir, né? E aí você, com esse aumento de incerteza, né, impacta negativamente a B3, elevando a aversão a risco, né? Então nossa bolsa é considerada de risco, né, por eles, né? Então acaba tendo isso aí. E aí, como a guerra gera essa questão da inflação, aí você também tem o tesouro deles lá, né, o tesouro americano, pagando mais. Então, para eles é mais seguro eles pegarem aí esse lucro e investir lá no próprio tesouro, né? E aqui fala isso, tá? É a matéria do Seu Dinheiro, que a alta taxa dos títulos do Tesouro norte-americano, por causa da incerteza gerada pela guerra, drena a liquidez de emergentes. A gente sempre vê isso, né? Quando o Tesouro americano sobe lá as taxas, o pessoal prefere investir lá, né? Que em teoria é mais seguro, tá?
Ou seja, os bondes soberanos pagando mais, o prêmio de risco brasileiro fica menos convidativo, né? Apesar de que tinha uma boa assimetria aqui, então já subiu, diminuiu também. Não que ainda não tenha papéis baratos aqui, mas eles já conseguiriam aí fazer esse lucro e voltar para casa, né, com esse dinheiro no bolso. E lá já atingiu taxas, então, nesse tesouro americano de 4,67, né, depois aí da guerra. Falando que é o maior patamar desde janeiro de 2025. E o quarto, né, que seria a quarta combinação aí, é justamente por essas incertezas, o que a gente começou a ver aqui, que no Brasil a gente já estava aí começando a ter aí a redução de Selic, né, ou seja, era um motivo também para a nossa bolsa subir mais, e já começa a ter uma certa incerteza se a gente vai continuar tendo esse corte, né, na taxa de juros. Então pode ser que a gente veja aí nas próximas reuniões do Copom só mantendo o juro e não tendo mais queda, tá? Aí, ou seja, né, é uma percepção de juros elevados por mais tempo no Brasil e até lá nos Estados Unidos, né? Não só do Brasil, porque, como eu falei, a questão da guerra lá, ela tem um impacto global na inflação, né? Então, se lá nos Estados Unidos também mantiver a taxa de juros alta, é mais dinheiro voltando para lá. Fala que a economia do Brasil cresceu 1,1 no primeiro trimestre de 2026, acima das expectativas. E, ou seja, se a economia está crescendo, quer dizer que ainda está forte e então pode ser que ainda a taxa de juros alta, por mais estranho que seja isso, né, mas ela ainda não atrapalhou o suficiente a economia para frear a inflação, né, ou seja, ainda tem consumo. Muitas vezes a taxa de juros é para isso, ela quer diminuir o consumo para diminuir a inflação. Então, ou seja, por mais que é bom, né, você ter um PIB aí crescendo, mas para corte de juros pode ser que não vai ser tão legal. Então é meio contraditório, mas é mais um motivo também, né? E aí, por último aqui, né, ou seja, será que isso é uma saída definitiva, né? Pode-se imaginar que não, né? Pode ser, pelo menos é o que os analistas acreditam, é o quê? Que é uma desaceleração, mas não representa uma reversão estrutural, né? Você ainda tem um capital estrangeiro aqui, tá? Eles estariam aí só escolhendo como é o que eu imaginei aí, né? É mais uma questão de trade ali. Eles fizeram um trade aqui, já estão fazendo um trade em outro lugar. E até porque fala o seguinte, né? Ainda tem um saldo positivo aqui dos estrangeiros de 54,4 bilhões no ano. Talvez o grande problema é se eles continuarem, se forem tirar esse valor todo, aí provavelmente a bolsa vai sofrer bastante, né? Talvez essa seja a questão, né? O que vai acontecer nesses próximos meses? Se vai continuar acontecendo essa saída, né, do estrangeiro de forma muito forte ou se agora dá uma equilibrada, né? Aí aqui fala que o Citi, né, destacou que muitos fundos estrangeiros utilizam o MSCI como referência e Brasil vem aumentando sua ponderação para 5%, o que leva fundos de gestão ativa a constituir equipes dedicadas à cobertura do país, né? Aí por último fala isso, né? O Brasil não o gringo não desistiu do Brasil, ele só foi buscar retorno onde estava mais quente nesse momento, semicondutores e IA. Então, aparentemente é mais uma questão de trade. Talvez o que fica aqui de lição para a gente, né, que a gente deve tomar cuidado, e eu já percebi isso, né, algumas vezes, com o que a gente, qual tipo de informação a gente está sendo bombardeado, né? Quando a gente está tendo muita notícia de que é terra arrasada, que o Brasil não tem mais jeito, aí talvez é a melhor hora de você procurar ali as melhores ações para você fazer seu aporte ali e comprar ações, né? No Brasil, talvez até tirar um pouquinho ali da renda fixa e colocar em ações.
quando você começa a ver muita notícia, né, e quando, como a gente estava vendo aí por último, que o Brasil agora, a bolsa vai a 200 mil pontos e realmente bateu ali bem próximo, vai a 250 mil pontos, pode até ir, né, no final desse ano. Mas quando começa a ter muita notícia de que o Brasil está virando a Suécia, né, a Suíça, aí é o momento que a gente tem que começar a ficar com o pé atrás e talvez diminuir um pouco o nosso aporte em bolsa, tá? Deixar um pouco mais em renda fixa, ter um pouco mais de cautela, procurar melhor ali qual ativo ainda que não subiu muito para investir, tá? Justamente para a gente não ficar comprando o topo, né? É claro que é difícil acertar onde é fundo, onde é topo, mas a gente tem que ter um pouco dessa maldade, vamos falar assim, de não ficar muito ali, nossa, eu tô perdendo, o trem tá andando. Talvez fazer os aportes ali, mas com um certo cuidado, diminuir talvez o valor do aporte em renda variável, né? Manter aquela alocação estrutural, né? Ver lá o que você definiu para renda fixa, renda variável, e se a renda variável subiu muito, então quer dizer que está na hora de você ir deixando o dinheiro na renda fixa novamente, tá? Pelo menos é o que eu tentei fazer aí nesses últimos meses, né? De não comprar muito em ações, fui deixando o dinheiro mais em renda fixa. E aí agora já está começando a dar para olhar mais de novo para a renda variável. Claro que a gente sabe que pode cair mais, né? Então sempre tem que ir com calma também, né? Outra coisa que talvez fica assim na dúvida, né? Será que dava para prever isso, né? Por análise gráfica, tem gente que gosta muito do RSI, esse indicador aqui, e a divergência, né, de RSI talvez mostraria isso. Mas principalmente agora, depois que aconteceu, fica mais fácil de ver, né? Para te falar a verdade, eu não analisei isso lá atrás, eu não tenho nenhum vídeo lá atrás falando disso, então agora fica muito fácil para falar. Mas quando a gente vê aqui que aqui teve uma região de topo, né? E aí o RSI estava aqui nessa região. E aqui a gente teve um topo levemente, né, mais alto do que esse. Então a gente ainda, isso aqui aparentemente tá numa estrutura de alta, né, questão de análise técnica. Mas quando a gente olha aqui o RSI, a gente vê que esse topo, né, ele está mais baixo. Então isso aqui é o que é considerado aí, né, por divergência. Ou seja, o topo no RSI, o topo aqui, primeiro está mais alto, o segundo está mais baixo, e no gráfico o segundo está mais alto, ou seja, não está batendo aqui. Então, poderia ser um indicativo de que estava chegando ao fim aí, né? Mas, igual eu falei, para falar agora depois que aconteceu é muito fácil, né? Quando a gente olha aqui para trás, né? Ou seja, esse topo aqui era essa região, esse topo aqui era esse. Então, se a gente for ver, então tá aqui praticamente na mesma altura, mas um pouco mais alto ainda, né? Então não tinha uma divergência tão clara igual aquele lá. Então, olhando assim por análise técnica, né? O pouco que dá para ver é isso, né? Aqui pelo RSI e o que estava se formando no gráfico, né? Naquele momento, os momentos de alta ainda tinha o RSI um topo aqui, o outro mais alto e o gráfico também mais alto, né? Então não estava mostrando ainda uma divergência, tá? Naquele momento lá que apresentou a divergência, talvez era um momento para já começar a pensar, talvez montar alguma estrutura ali com opções para se proteger. Eu mesmo não fiz, né? Então por isso mesmo não estou falando aqui. Eu já estou falando depois. Se eu tivesse algum vídeo lá atrás, né? Em abril, março não, né? Teria que ser em abril aqui falando sobre isso. Como eu não tenho nenhum vídeo anterior, então não faz sentido, né? Então o vídeo de hoje foi esse, né? Um pouco diferente. Espero que tenha gostado e se você quiser pode deixar aí nos comentários, né? Qual a sua opinião sobre o que está acontecendo também. E até o próximo.